Tá bem ruim, e assim como para com os homossexuais, também falam das mulheres, né? Claro que a gente É, está das falando do mulheres. Irã, que é um regime, que é uma teocracia, e tudo que está colocado em relação a ser uma teocracia, mas horas, bolas, nós estamos no Brasil com os índices de violência de gênero, Leandro, que são escandalosos. E aí, desde sexta-feira, todo mundo virou protetor das mulheres oprimidas no Irã. É uma coisa extraordinária. Até outro dia ninguém nem lembrava das mulheres iranianas. Exatamente. Agora, de repente, todo mundo convocou essa pauta e, nossa, é incrível. E uma outra coisa que eu observei também, Leandro, que assim, a mídia hegemônica, aqui em particular falando da Globo, desde sexta-feira tem falado com famílias, papagaio, periquito, cachorrinho em Tel Aviv, é incrível. Como eles Incrível. humanizam, né? Nossa, porque olha o que aconteceu aqui, como é que vocês estão, então, se tentando fugir dos ataques do Irã, e aí tá todo mundo muitíssimo humanizado em Tel Aviv e arredores. Agora é engraçado porque assim, a produção da Globo não consegue chegar até o Irã para conversar com nenhuma família que está lá em Teherã, não consegue saber como é que estão as pessoas ali vivendo em Teherã também sendo atacado por Israel. É uma coisa extraordinária, incrível, assim, como quem tem direito à humanização, né? É assim, os civis, aquelas pessoas que não participam diretamente da guerra em si, não estão somente em Tel Aviv, estão também em Teherã. Mas é incrível como a transmissão da Globo não chega. É incrível como a cobertura da grande imprensa brasileira não chega até Teherã. É uma coisa inacreditável, assim. Parece que, assim, Gaza, Cisjordânia, Teherã, o Irã, são pessoas que não têm direito a ter espaço, a terem os seus relatos também de como eles estão sobrevivendo a essa guerra. É apenas Israel. Apenas as famílias inocentes em Israel. E assim, você vê que há uma escolha explícita a quem tem direito à humanidade. Porque fora o Irã, o resto do Oriente Médio é um grande, assim, são pessoas que são quem exatamente, como vivem, aonde estão, né? Então não tem isso. Dentro da mídia hegemônica, a gente não sabe quem são os iranianos. Né? Quando você vai olhar para o senso comum, as pessoas têm ideia do Irã como do todo mundo, aquele arquétipo, aquele estereótipo do terrorista, né? Enfim, toda aquela construção que a gente sabe que já que vem sendo desde sempre, desde pelo menos 25 anos, 24 anos, né, desde dos ataques às Torres Gêmeas e tudo que a gente veio acompanhando, a cobertura da grande imprensa junto ao Oriente Médio. Então, é isso. Então, se não tem aqui, Leandro, não tem outro lugar. Aí, um outro ponto importante que eu vi agora à tarde. Uma pessoa estava fazendo uma crítica em relação à postura do presidente Lula e que ele vai se encontrar agora com os líderes no G7 e que tipo de coragem que ele vai ter, que ele não vai ter, enfim, fazendo uma crítica, uma avaliação sobre isso, a pessoa automaticamente já foi colocada na caixinha do ser bolsonarista ou cirista. É inacreditável, é um pensamento tão infantiloide, tão patético, porque a pessoa não pode construir sequer uma crítica que ela já é colocada nessa caixinha. Portanto, Leandro, assim, endossando o que você trouxe aqui, realmente, se não tem a gente aqui para fazer um contraponto, para fazer uma análise crítica, para poder avaliar esse tipo de coisa, tanto em relação à mídia hegemônica, quanto a esse pensamento binário que está muito alinhado ali, muito associado à mídia progressista, à mídia governista, não tem quem fale sobre isso. É inacreditável, assim, a gente vê como as pessoas elas estão cada vez mais infantis nesse tipo de coisa, sabe? São ataques que são feitos a quem tenta construir uma análise crítica em relação à postura do presidente atual sobre o genocídio em Gaza, sobre a atuação de Israel. É inacreditável avaliar isso. E a mídia hegemônica, como sempre, a gente sabe que ela é totalmente sionista. Não sei se você viu, Leandro, o editorial do Estadão, vergonhoso, como toda semana é, na verdade, mas assim, cada vez mais explícito realmente essa ideia de que o Irã, então, era um grande mal que estava enriquecendo urânio e ia construir uma bomba atômica. E quando, na verdade, até o Guga Chakra, gente, tem um corte aqui de uma entrevista, não sei se você viu, Leandro, o Guga Chakra questionando uma pessoa, falando: olha, o Israel tem bomba atômica. Só Ele teve que baixar a pode. bola, né? É,
tá todo mundo falando, falei, gente, de repente, né, vindo da Globo News, todo mundo fica surpreso, e é engraçado, porque basicamente é isso que tentam dizer, né, que o Irã é esse grande vilão, porque quer a bomba atômica, quer construir a bomba atômica, quando a gente sabe muito bem que quem tem a bomba atômica no Oriente Médio é Israel, e só ele quer ter, inclusive, né, então é por isso que a gente está aqui, a gente tem que falar sobre isso. Já quero pedir, inclusive, gente, para que vocês aqui lembrem que é importante, além de vocês engajarem aqui com curtidas, com compartilhamento, com inscrição no canal, cada apoio de vocês é muito importante. Então, se você não é membro, a partir de R$ 4,99 por mês, você se torna membro aqui do canal, fortalece a gente aqui, a nossa presença, a nossa programação. Se você já for membro, você pode oferecer membresias aqui de presente para quem está no chat. Você pode enviar super sticker, você pode enviar super chat com perguntas, com comentários, que está todo mundo aqui olhando para isso agora, se debruçando sobre isso, com bastante questionamento, bastante pergunta. Então, mandem superchats, é super importante. Ou então, também, você pode mandar o Pix, né? Enviar aqui, eu vou deixar aqui rolando no rodapé, o endereço do Pix, para vocês fortalecerem também aqui o nosso espaço, porque é somente com isso que a gente está aqui e que a gente precisa do apoio de vocês. E tem superchat aqui para ler, viu, Leandro? Perfeito. Então, olha só, essa é uma coisa interessante para a gente falar, inclusive. Uma coisa, para ser um pouco mais didático, quando a gente fala que Israel tem a bomba atômica, tem um problema inserido nisso, porque ele é um Estado nuclear clandestino. Como ele não admite que tem ogivas nucleares, o Estado de Israel não é submetido à fiscalização da Comissão Internacional Nuclear. Eu não sei se o nome é esse, é aquela comissão internacional que verifica sistematicamente todos os países que têm ogivas nucleares, faz a contagem das ogivas para ver se eles construíram mais ou menos, verificam a qualidade da segurança e para onde elas estão apontadas. Então, Israel, como é um Estado clandestino, Estado nuclear clandestino, ela não se submete à fiscalização, né? Como é que chama? A IEA, não é isso? É essa Comissão Internacional de Fiscalização Nuclear. Então, é um Estado clandestino. O Irã, por sua vez, ele não só assinou aquele tratado de não proliferação de armas nucleares, como ele é fiscalizado, as suas instalações nucleares são fiscalizadas sistematicamente por essa agência, a Agência Internacional de Energia Atômica, obrigado. A Agência Internacional, ele é fiscalizado. É uma mentira que eles não sabem o que é feito no Irã. Eu espero que eles não saibam mesmo. Eu espero, sinceramente, que o Irã esteja em algum lugar fabricando a bomba. É muito importante que o Irã tenha bomba. O Paquistão, que é um aliado preferencial do Irã, tem a bomba. Aliás, é o que assustou Israel e os Estados Unidos nesses últimos 3 dias. O Paquistão se colocou formalmente como aliado do Irã nesses acontecimentos. Se pronunciou como aliado do Irã nesses acontecimentos. O Paquistão é um país muito grande, é um país que reconhecidamente tem uma enorme força aérea, né, a maior do subcontinente indiano, e tem a bomba atômica. O Irã tem uma fragilidade, que tem uma força aérea frágil, porque foi destruída sistematicamente por Israel em anos passados, mas é o país do Oriente Médio que tem maior, parece que é o país do mundo que tem a maior capacidade de mísseis balísticos. Mísseis balísticos são esses que são acionados, né, e vão pela estratosfera e atingem o alvo lá na frente. Quem viu as imagens dos mísseis hipersônicos caindo em Israel é uma coisa impressionante, é a velocidade de um raio. Você está olhando para aquelas imagens, tem muitas luzes, daqui a pouco vem uma flecha, rápido como um raio, e cai e explode. Uma explosão muito... Então, eu, sinceramente, não tenho nenhuma vergonha de falar, eu estou na torcida absoluta porque o Irã acaba com Israel, porque essa gente tem que pagar pelo que está fazendo em Gaza. Como é que essa gente tem coragem de posar como vítima, as pessoas pedindo ajuda nas ruas? Nos ajudem, mundo, nos ajudem. Uma gente que está matando criança de fome, criança queimada viva.
que matou quase 70 mil pessoas na Palestina, matou quase 30 mil crianças. Isso a gente tem que torrar no fogo mesmo. Tomara que o Irã lance mais bombas e acabe com aquilo lá. Essa gente não pode ter uma segunda chance. Eles tiveram uma segunda chance. Eles tiveram. Criaram um Estado depois do Holocausto, uma coisa muito merecida, importante para a história, uma gente que sofreu milênios de perseguição e que sofreu uma violência absolutamente fora do comum durante a Segunda Guerra Mundial, um extermínio, um genocídio, e que depois, 80 anos depois, está repetindo isso com as mesmas práticas, com os mesmos argumentos, com os mesmos métodos. Tem que sofrer, tem que levar pau em cima. Tem que levar bomba em cima até pedir arrego. Eu espero, sinceramente, que o Irã esteja fazendo a bomba. É muito importante que o Irã tenha bomba. Ok? Quem quiser saber mais, de verdade, o que acontece no Irã, como é a vida, as pessoas têm a impressão que a vida no Irã é seguinte, são pessoas andando no escuro, escondidas em moitas, cobertas de preto, fugindo da polícia na rua. O Luiz Carlos Azenha, que é da revista Fórum, esteve agora no Irã e fez uma série de vídeos muito legais que mostra as cidades do Irã absolutamente iguais a gente, iguais ao Ocidente. Com a diferença que parece algumas mulheres que não precisam usar aquilo, mas aquilo não é obrigatório, aquela roupa, que eu esqueci o nome agora, mas os jovens de calça jeans, de blusa, de tênis, andando nas ruas, trabalhando, andando de carro, de moto, indo ao cinema, para festa e tal. Pintaram um Irã totalmente, né, como se eles vivessem no século XIII e tal. Mas tem leis homofóbicas, sim. É verdade isso. Como na Rússia tem leis homofóbicas também, em muitos outros países tem leis homofóbicas. Lembrando que na Inglaterra, até os anos 60, até o início dos anos 60, você ser homossexual era crime, você era preso e obrigado a fazer castração química, né? Não, tomar hormônio. Então, o que está se discutindo aqui não é isso, tá? Está se discutindo aqui é de que uma nação costeada nos Estados Unidos está agredindo vários países no Oriente Médio, está matando populações inteiras, está dizimando crianças, mulheres, homens, idosos na Palestina, está destruindo, está exterminando, como Hitler fez com eles estão fazendo com os palestinos, está exterminando os palestinos, né, num método genocida, está se aproveitando para bombardear, explodir, destruir países, né, da região numa ação expansionista e colonialista muito grave, sem nenhum limite, um exército absolutamente radicalizado, estúpido, cruel. Então, assim, era um dever de todas as nações civilizadas do mundo cortar relações com Israel e declarar aquele país um país pária da humanidade. Mas não acontece, porque o sionismo é uma força que não é uma força só política, é uma força econômica, é uma força transversal em muitos países do Ocidente. Mantém o poder econômico nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, dita o comportamento da mídia em relação a eles, e nós não podemos fazer parte disso. O presidente Lula já deveria ter rompido com Israel há muito tempo. Eu, por exemplo, acho uma situação vexaminosa o presidente estar indo agora para o Canadá, para a reunião do G7, e eu confesso para vocês o seguinte, eu não vejo nenhuma grande coisa no Brasil ser levado para o G7 como vai um animal de estimação. O G7 reúne os países supostamente mais ricos do mundo, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Itália e falta Alemanha. Né? E falta um, quem é outro? Mais um. Então, sistematicamente, o Lula é convidado, o Lula sempre teve muito apreço a isso, é convidado para participar, mas olha só, aquela coisa, vai convidado, vai lá, fica ali de forma lateral e fica fazendo os discursos humanistas. Né? O Lula, inclusive, está dizendo que vai se reunir com o Zelensky. Aí eu pergunto para vocês, para que o Lula vai se reunir com um rato, um verme como esse Zelensky? Me diga
qual é a função que o Brasil pode ter fazendo com que o seu chefe de Estado se reúna com esse rato, que é do mesmo nível do Netanyahu, para falar o quê? Para pedir paz. Cara, esse negócio de discurso de Misse pedindo paz me irrita profundamente. Profundamente. Nem sempre pedir paz é a melhor solução. Aí ele teve com Putin, aí vai estar com o pede paz. Aí fica, esse discurso é maravilhoso, mas ele não serve para absolutamente nada. Para absolutamente nada. As disputas geopolíticas não são feitas a partir de pedidos de paz, mas do atendimento de interesses materiais, da realidade. O Zelensky é um rato comandado pelos Estados Unidos, como Netanyahu é um rato comandado pelos Estados Unidos. Eu acho que uma reunião do G7 agora, para falar sobre segurança energética, é uma piada, né? O mundo se acabando, a Terceira Guerra Mundial se aproximando, 70 mil palestinos já assassinados por Israel, Israel atacando o Irã, assassinando pessoas no Irã, uma guerra de mísseis instalada no Oriente Médio, e os países mais ricos do mundo pegam o Brasil a tiracolo e vão discutir segurança energética. Vocês acham mesmo que isso faz algum sentido? O mundo está acabando, eu estou discutindo o quê? Qual é melhor, né? Qual é melhor veneno para matar pulgão na minha plantação de manga? Segurança energética. O Lula vai lá e diz que para reforçar o convite para as pessoas irem para esse COP30 que vai ser em Belém. Cara, em que mundo essas pessoas estão? Elas estão vivendo em que planeta? Elas estão morando em Nárnia. Em Nárnia está se discutindo isso, a segurança energética. O Brasil discutindo segurança energética, prestes a perfurar um poço de petróleo na foz do Rio Amazonas, contra 29 pareceres do IBAMA. É isso. O mundo se acabando, um país como Israel chacinando crianças, queimando crianças vivas, atacando outros países, e eles vão discutir segurança energética. É uma piada isso, é uma piada. Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, França, Reino Unido e Japão. Obrigado, Gabriel, obrigado por me lembrar. Sabe, os donos do mundo vão e botam o Brasil a tiracolo. Aí todo mundo acha lindo. Eu não vejo nada demais, sabe? Levam ali de favor o Brasil, por quê? Porque é um país a ser cooptado, né? Um país importante, uma economia importante mundial, é o maior país da América Latina, o mais forte e tal. Aí os caras levam, aí todo mundo fica, obrigado, né? Pô, tem que cagar para esses caras são escória da humanidade hoje. Apoiam Israel, esse G7 todo apoia Israel, dá suporte a Israel. Né? São países quase todos dominados pela direita, quando não por fascistas, pura e simplesmente. Estados Unidos, fascista. Né? Canadá, elegeu um fascista, extrema-direita. França, Macron, direita. Japão é sempre direita, né? Não precisa nem avaliar. Itália, fascista. O que o Lula está metido com essa gente? Fazer o quê? Falar o quê? Para voltar dizendo que conseguiu sei quantos bilhões de investimento? Pelo amor de Deus, quem dera. Cara, a gente tem que, sabe, está faltando contato com o mundo real. O mundo real é que Israel está chacinando, está provocando um genocídio no Oriente Médio. Qualquer outra conversa fora disso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Qualquer outra conversa, se não discutir o rompimento de todos com Israel, não faz nenhum sentido. É balela. É conversa para boi dormir. Eu quero ver se o Lula vai chegar lá e falar de novo de genocídio. É capaz até que ele fale. O Lula tem tido muita coragem em falar de que aquilo que está rolando lá é um genocídio. Mas o que adianta? Vai adiantar o quê? Ela vai falar isso para o Zelensky? Que é um rato? Vai falar isso para quê? Para o Macron, né? O passa dele e tal, aquelas fotos. Com aquela Meloni da Itália, um fascista. Vai falar o quê? Com o Trump? O Trump nem vai receber. O Trump já disse que não vai falar com o Lula. Não vai conversar com o Lula. Quer dizer, vai cagando e andando, né? E qual que é a importância disso? Qual que é
o fundamento de fazer parte disso, vir para o G7, todo mundo batendo palma. Eu vi uma matéria hoje num desses nossos sites aí da mídia progressista, dizendo que o Lula está fazendo uma revolução. Cara, esses caras vivem onde? Vivem em Nárnia. Vivem em Nárnia. A discussão que a gente está tendo que ter agora, e o Lula tem tamanho para isso, viu? O Lula tem tamanho para isso, é o rompimento com Israel. Olha, é inadmissível. Inadmissível. O Brasil não vai fornecer mais petróleo para um país que usa esse petróleo numa máquina de genocídio, numa máquina para dizimar uma população inteira, para queimar crianças vivas. Não vamos usar para assassinar pessoas num país vizinho, né? Um país do Oriente Médio. Não vamos fazer isso. É o mínimo. Mas é pouco interesse, mas é a nossa parte. É muito importante você ter a sua posição. E o Brasil no discurso tem uma posição corajosa, chama de genocídio, enfia o dedo vamos ver, não rompe relações não, porque é a tradição da diplomacia brasileira. Me bata uma abacatada. Né? Que tradição? Tradição covarde, né? Cafajeste, pusilânime. Tem que acabar com essa tradição. Essa tradição é uma merda, né? É uma bosta essa tradição. Tá faltando galo preto nessa história, hein, Thalita? Tá faltando galo preto. Tá faltando aqui para, olha, foda-se Israel. Ah, mas os sionistas, fodam-se os sionistas. O Brasil não apoia isso, não apoia esse genocida e vai lutar para que os genocidas percam essa guerra. Que pena que não temos, né, um galo preto para fazer isso lá, porque era o que a gente tinha que ter. Então, essa história do G7, quem é que acredita que os países mais ricos do mundo foram se reunir para discutir segurança energética, gente? Quem é que acredita nisso? Essa é uma pauta absolutamente diversionista. Você coloca nos jornais, nos sites, nas manchetes, convida o Lula e coloca aí toda a mídia progressista colada nele e tal, para não tratar do assunto que você tem que tratar. O único assunto que a gente tem que tratar hoje no mundo é o genocídio do povo palestino em Gaza. É o ataque de Israel, né, a agressão de Israel a países soberanos, como a Síria, como o Líbano, como a Cisjordânia, como o Irã. Esse é o único assunto que deveria estar sendo tratado no mundo hoje. Se tem uma reunião dos 7 países mais ricos do mundo, é para tratar desse assunto. Não é segurança energética, ninguém nem sabe que porra é essa. Nem tem ideia do que é isso. É um blá 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 sem sentido, um país. Sabe, vai ter agora essa reunião da COP, ao que tudo indica, totalmente dominado pelas petroleiras, que querem logo que saia essa resolução sobre a Foz do Amazonas, com apoio dos puxa-sacos todos do lulismo, para poder meter logo essa grana toda na mão dessas petroleiras. E aí a gente está discutindo o quê? Segurança energética, cara. Caraca, bicho, olha. O Lula está viajando por Oriente Médio, está dando apoio à causa palestina, era para estar, sabe, botando a diplomacia brasileira para trabalhar. Não é para ficar cuidando de rapapé e cerimonial, não, para trabalhar. Mas é isso, está lá. Daqui a pouco a gente vai ter aqui conosco o Euclides Vasconcelos. Euclides Vasconcelos é um super especialista em geopolítica, tem artigos fantásticos, maravilhosos, que tratam sobre o tema, e aí ele vai poder nos dar uma substância mais, assim, mais apurada do que está acontecendo, né? mais específica sobre esses acontecimentos. Mas desde já é importante que cada um de nós tenha essa consciência. Primeiro o seguinte, de que o sionismo domina a mídia brasileira, em grande aspecto domina o governo brasileiro. Tá? Ele se irrita porque o Lula compara Netanyahu a Hitler, Israel a Alemanha nazista, e chama de genocídio. Se irrita, emite nota, mas sabe que não passa disso. Não passa disso. É galo branco. Galo branco faz o quê? Fica cantando. Pô, o galo cantor do... Galo branco só canta, né? Galo branco só canta. Agora, galo preto é que vai lá e faz o que tem que ser feito. Tá faltando galo, pena que não tem galo preto na dimensão. Aliás, o Instituto Rio Branco não produz galo preto. Viu? Aquilo ali é uma fábrica de galo branco.
Aquele Itamaraty é uma fábrica de galo branco. É só rapapé, cerimonial, medalha, evento, festinhas, discursos ininteligíveis. Agora, para ir para o pau mesmo, não vai nunca, porque a tradição da diplomacia não é ir para o pau. A diplomacia brasileira é da conciliação. Olha que merda. Eu tenho pregado muito que se faça uma intervenção nas escolas militares para que elas deixem de ser fábrica de fascistas no Brasil. Então, vou incluir mais esse item na minha pregação. Tem que ter uma intervenção no Instituto Rio Branco, que é o que forma os diplomatas brasileiros, para parar de ser uma fábrica de galo branco. Tem que botar lá, né, um galo preto, vários galos pretos para dar aula, tá, para os caras saírem de lá com sangue no olho, com a espora afiada. Porque senão passa aquele vexame. Vocês lembram, não sei se for difícil, lembra que aquele diplomata brasileiro chamado Duque Estrada, que eu conhecia há muitos anos, mais de 30 anos, quando era muito jovem, lá em Israel, levando um esporro em hebraico, sem saber nem o que estava acontecendo, sendo humilhado. Ali já era, ali, meu irmão, se fosse um país de galo preto mesmo, ali já era declaração de guerra, de Estado beligerante. Se fizesse, eu sou presidente da República, e fazem aquilo com um diplomata meu, eu declaro guerra, não é rompimento de relações, não. Eu expulso todo mundo daqui. Mas não. O cara foi humilhado, aí veio para o Brasil, ficou aqui humilhado. Não teve nada, não foram lá nem para dar um tapa na cara de ninguém, nem para dar um peteleco na orelha de ninguém. O cara foi completamente humilhado, um diplomata brasileiro, embaixador brasileiro, né? Chama ministro de primeira classe, que é o top da carreira da diplomacia, que não é para qualquer um. Humilhado e com cara de choro. Quer dizer, o embaixador é galo branco, a diplomacia é cara que vai ser só humilhação, né? Porque não é possível, cara. Eu acho que chega um momento na vida dessas pessoas que retiram todo o sangue das veias dela, porque o cara, não é possível que o seu sangue não ferva. Você tá ali, o sangue não ferveu. O que você falou aí, meu irmão? Repete. E pá, tá aberto na cara. Sabe? Como é que você aceita uma humilhação dessa? Um paiseco desgraçado desse tamaninho. Uma milícia armada pelos Estados Unidos. É para romper relações. Chama o embaixador, expulsa esse rato que está aqui, que é esse embaixador de Israel, que é bolsonarista, extrema-direita, que tira sarro do Lula. O Lula foi decretado persona não grata em Israel. Vocês sabem o que é isso? Ele não pode entrar em Israel. O presidente do Brasil foi decretado persona não grata em Israel. E mesmo assim ele não rompe relações com Israel, porque é a tradição da nossa diplomacia. Rapaz, você joga isso para a tua vida. Joga isso para a tua vida. Né? Você é decretado persona não grata no clube que você frequenta. Você vai continuar mantendo relações com esse clube, vendendo insumos para esse clube? Claro que não. Você vai tocar fogo nessa merda. Mas não. Nada. Está aqui, ó, de 4. País de 4 para Israel. Com medo de romper com Israel e sofreu o quê? Alguma retaliação do Trump. Leandro, você é muito radical. Não pode ser radical. A tradição do Itamaraty é de conciliação. Não sofrer retaliações do Trump, a correlação de forças é muito importante e tal. Os caras ficam citando, me dá um ódio. Porque esses caras, para poder justificar, eu vi isso hoje em umas conversas atravessadas. Para justificar a covardia do Itamaraty e do governo brasileiro em relação a Israel, estão citando Lenin. Cara, cada vez que um babaca desse cita Lenin, ele dá 3 voltas lá no túmulo dele, lá na Praça Vermelha, no mausoléu. Os caras estão citando Lenin, que Lenin, né,
que Lenin fez uma análise sobre correlação de forças no seu livro Esquerdismo, Doença Infantil. Cara, não é nada disso, é uma interpretação primária, rasteira do leninismo. Lenin era galo preto, caralho. Lenin não era esses frouxos que a gente tem, não. Lenin era um revolucionário. Pô, mas é isso, ficam se escondendo atrás de retórica, se escondendo atrás de papo furado, né? Botam a mídia tradicional toda a favor deles, claro, a mídia não quer romper com Israel, acha que o Lula está certíssimo, condena o discurso dele, mas está certíssimo não romper, que a tradição do Itamaraty é essa. Aí a nossa mídia progressista fica na sinuca de bico, porque é contra o genocídio, não conheço ninguém jornalista progressista que não seja contra o genocídio, que tenha nojo, que tenha pavor do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não pode pressionar o Lula porque é tradição e a correlação de força. O Lula sabe o que está fazendo, né? Sabe, estou vendo. Agora tá aí essa viagem super, cara, super festejada, vai para lá, ficar no hotel, aí vai ser recebido, aquele salamaleque, tá? O Brasil, Lula, reconhecido internacionalmente, o grande líder e tal. E aí? E aí? O que vem disso aí pra gente? Que coisa, né, cara? Eu não dou a mínima essa coisa de G7. Eu acho isso, na verdade, uma grande bobagem. Era melhor que a gente estivesse tendo as nossas posições políticas e travando as nossas batalhas sem estar junto com essa gente, com essa escória que é toda fascista de direita, que apoia o sionismo, que apoia a chacina em Gaza, que apoia o genocídio, que trabalha contra a soberania do Brasil, que quer manter o Brasil um país dependente, como ele continua sendo, inclusive com o ministro da Fazenda, a equipe econômica, que trabalha para manter o Brasil continuadamente dependente. Né? As políticas econômicas são todas para nos manter como dependentes. Não há embate ideológico, não há embate político, não há guerra. E é isso. Tomara que a classe trabalhadora continue, né, se conscientizando, apesar do que está acontecendo. Apesar. É isso, 18h40. Ali, eu atropelei, eu vi que você tinha uns superchats para ler, pessoas chegando. Estamos 719 pessoas e caminhando para 1.000, tenho certeza. Vamos lá. Quer ler algumas coisas? Não? Quero, vamos lá, gente. Tem aqui vários superchats que chegaram. Eu mencionei que a gente está transmitindo pelos dois canais do Farol, mas lembrando que também estamos transmitindo nos dois canais do João Carvalho também, tá? Tanto no Twitch quanto no canal do João no YouTube. Então, para quem está vendo a gente nesses canais, também não deixe de engajar, tá? De curtir, compartilhar a live. É super importante que vocês venham aqui e foquem aqui na nossa audiência. E para quem está aqui no Farol Brasil, no canal, importante também os novos membros aqui. Quero dar boas-vindas ao Bruno Alves Machado, seja bem-vindo, Vitor Fornaro, o Senki, Rui Júnior, também aqui o Civimod, Fábio Oliveira, Gui Maciel, boa noite, meu querido. Muito obrigada aqui pela ajuda. Eric Carvalho falando que o Ali deu um aulão no Manhã Brasil, ele que é do canal Vento Leste, acho que é esse o nome, né? Eu vi parte da entrevista, muito bom mesmo. Aliás, ele trouxe uma informação, Leandro, que eu achei importante. Ele disse que o Irã estava num projeto de enriquecimento de urânio. Aí ele deu uma explicação técnica, não vou lembrar aqui os detalhes, mas em razão de projeto na área de saúde, em relação a tratamento para o câncer, tá? Então, informação que ele trouxe, achei importante isso, para a gente considerar que tem coisas que não chegam para nós, né? Ou seja, a gente só consegue ter esse tipo de análise, esse tipo de informação, através aqui dos convidados que a gente traz para vocês, viu, gente? Então, vale muito a pena aqui nos acompanhar. Rosângela Lozada também diz: concordo, Leandro, a mídia é islamofóbica, sionista, neoliberal, genocidas. O Alcindo Carmine Pacello, aqui também nos ajudando, muito obrigada. A Mig do Povo diz:
Bom início de semana, povo, sem recuar nem rebaixar. Cida Vieira, que sempre nos cumprimentando todas as noites aqui. Muitíssimo obrigada, Cida. Boa noite para você. O Diogo também aqui, Thalita e Leandro. Será que Guga Chakra segura o emprego depois de confrontar ao vivo o embaixador israelense lá na Globo News hoje? Eu acho que, olha, eu assim, Temos palpite aqui imagens? logo de Temos cara. imagens disso? Temos, tá todo mundo compartilhando. Você esse recorte. Eu até separei, viu, Leandro? Eu separei aqui o vídeo do embaixador brasileiro em Israel, o Federico Meyer, que se encontrou lá com o ministro das Relações Exteriores. Isso foi em fevereiro do ano passado, viu, gente? Para então ser declarado que Lula é persona não grata, mas está sem legenda. Então, o vídeo, pelo menos que eu encontrei, está sem legenda. Agora, do Guga Chakra, tá aqui, gente, ó, vou colocar para vocês esse trecho aqui que ele questiona o embaixador de Israel no Brasil. Aqui é um trechinho, tá? Tem alguns vídeos que estão até um pouco maiores, mas esse é o primeiro que eu vi aqui, olha só. Por que Israel tem bomba atômica? Que direito que Israel tem, se não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de pegar e bombardear o Irã? Por que Israel tem a bomba atômica? Por que Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear? E por que Israel sabotou o acordo nuclear firmado entre os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, e que, segundo todos esses países e a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã cumpria? Eu queria entender como que bombardear um país, matar em civis, pode ser melhor do que um acordo que existia. Mas cadê o embaixador? Se dirigindo ao embaixador. Eu vou encontrar aqui o vídeo maior. Ele está falando direto ou ele está falando para o mundo? Não, tá falando direto. Com o embaixador? Pô, tá então, falando com o embaixador. O embaixador tá na tela junto. O cara ficou pilhado, não? Não, eu achei que não. Quer ver, gente? Vou achar aqui, Leandro, peraí. Tá todo mundo compartilhando? Deixa eu ver se eu acho o vídeo completo. Que tá na tela o embaixador. Ó, eu acho que aqui tem. O embaixador tá naquele. Sabe aquele programa que tá todo mundo naquela sala de estar da Globo News? E o embaixador, ele tá como convidado, ele tá na tela também. Aqui, ó. Embaixador, o mundo estava mais seguro quando o Obama fez um acordo nuclear com o Irã, que o governo do Netanyahu, que o senhor representa, fez de tudo para sabotar quando o Trump assumiu o poder. O Trump acabou saindo daquele acordo. O Irã enriquecia até 4% do urânio e mandava todo o urânio enriquecido para a Rússia, mas o governo Netanyahu, junto com o governo Trump, fizeram tudo para sabotar aquele acordo, e depois disso a gente vê agora o resultado é que o Irã enriquece a 60%. Foi um fracasso, foi um erro. Eu queria saber se o senhor concorda com esse erro. Em segundo lugar, por que Israel tem bomba atômica? Que direito que Israel tem, se não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de pegar e bombardear o Irã? Por que Israel tem a bomba atômica? Por que Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear? E por que Israel sabotou o acordo nuclear firmado entre os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, e que, segundo todos esses países, a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã entender como que bombardear um país, matar em civis, pode ser melhor do que um acordo que existia. Tá, eu vou tentar encontrar a resposta do embaixador, que deve ter. O cara ficou só com essa cara assim, ficou em choque, é isso? Eu acho que sim. Ó, aqui acho que tem inteiro. O Guga bateu pesado pra caralho, viu? Bateu muito pesado. Pois é. Mas eu acho que ele não é demitido não, viu, gente? Eu acho que tem um jogo aí também. O Guga Chakra é aquele que faz um contraponto para trazer aquele lustre mais que a Globo... O tira mal. Isso, eu não sei, tá? Eu tô, de novo, aqui, tô especulando, eu não sei. Porque o Guga Chakra, ele tem se posicionado, assim, em termos, assim, em tom denunciativo, sabe? Denunciando o que Israel tem feito em Gaza e tal. Então, acho que ele vem um pouco para ser essa figura que faz o contraponto, para não deixar, né, a coisa
mais explícita do que já é. Então, eu não sei se demitido ele será, não, sinceramente. Ó, aqui é o vídeo todo, tá? É o vídeo mais longo, porque tem a resposta do embaixador de Israel também. Oi, André, embaixador. O mundo estava mais seguro quando o Obama fez um acordo nuclear com o Irã, que o governo do Netanyahu, que o senhor representa, fez de tudo para sabotar quando o Trump assumiu o poder. O Trump acabou saindo daquele acordo. O Irã enriquecia até 4% do urânio e mandava todo o urânio enriquecido para a Rússia, mas o governo Netanyahu, junto com o governo Trump, fizeram tudo para sabotar aquele acordo, e depois disso a gente vê que o Irã enriquece a 60%. Foi um fracasso, foi um erro. Eu queria saber se o senhor concorda com esse erro. Em segundo lugar, por que Israel tem bomba atômica e que direito que Israel tem, se não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, de pegar e bombardear o Irã? Por que Israel tem a bomba atômica? Por que Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear? E por que Israel sabotou o acordo nuclear firmado entre os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, e que, segundo todos esses países e a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã cumpria? Eu queria entender como que bombardear um país, matar em civis, pode ser melhor do que um acordo que existia. Olha, Irã está assinada este NPT, um acordo de não proliferação, e posso dizer que não manteve essa assinatura dele. Israel não assinou por fazer dela, que não vamos entrar agora nestas razões. Estamos num Oriente Médio que é um bairro bem difícil. Agora, as condições que estiveram lá em 2015 e 2018, quando os Estados Unidos se retirou deste acordo, mudaram de lá para cá. Uma coisa que mudou é a decisão iraniana de enriquecer para 60 e mais procentos do urânio. E isso se tornou a nossa zona para uma área menos segura, do ponto de vista de Israel, mas não só. Isso é uma ameaça imediata sobre Israel. E esta combinação de projeto nuclear, de mísseis balísticas, e as declarações e intenções, e o programa que eles fazem, os iranianos, os líderes iranianos, deixou Israel numa situação que tivemos que reagir. Depois que este diálogo com os Estados Unidos falhou, não conseguiu chegar, e Irã continuou mentir, não tem outras palavras para isso. E vemos este relatório de Agência Internacional de Energia Atômica, que foi publicado 2 semanas atrás, dizendo que Irã não compliance, digamos, não sei a palavra em português, não aceitou as coisas que teve que aceitar. Então, isso deixou Israel numa situação que não tivemos outra opção. Essa é a situação neste momento. Nós esperamos que o governo iraniano vai chegar a uma conclusão que não vale a pena continuar neste passo de projeto nuclear militar, que é bem claro para todo mundo que foi isso a intenção deles. 60% não é nada a ver com uso civil. Olha, rolou, né? Thalita, é o típico clássico de que o cara está cagando e andando para o que vão achar ou deixar de achar para o que ele falar. Primeiro que ele nem entende direito, você nem tem direito português, tem um discurso completamente já ensaiado, mentiroso, covarde, né? Não é à toa que o cara é embaixador do Brasil, de Israel no Brasil, né? Senão, é mais ou menos como aquela loura que é a porta-voz do Trump. Você já viu uma loura bonita que é a porta-voz do Trump? Já vi. A mulher é o seguinte, a mulher é uma besta fera fascista. Uma besta fera, muito bem articulada. Ela é violenta na maneira de falar, ela humilha os repórteres, né? Chama de estúpidos, de ignorantes. Ela é completamente alinhada ao pensamento do Trump, é como se fosse uma extensão da mente do Trump. Mas assim, é uma besta fera, não tem nenhum argumento
racional que possa ser travado com aquela porta-voz, porque ela foi treinada, a mente dela é totalmente treinada, para não permitir que haja nenhum tipo de avanço, né? De nenhum tipo de avanço numa conversa, numa entrevista coletiva, de nenhum, zero. Toda vez que alguém coloca uma emoção, ela diz que é estúpido, que é irrelevante, que é coisa de gente ignorante, que o presidente Trump é o maior líder do mundo e tal. É uma besta-fera treinada para isso. É mais ou menos como esse cara. Os embaixadores de Israel são essas figuras colocadas para justificar o injustificável. Senão quem é que tem coragem de tomar uma posição a favor do genocídio? Só essa gente. Não sei se você chegou a ver uma entrevista, acho que na Inglaterra, na Inglaterra, um jornalista britânico entrevistando a embaixadora do Israel no Reino Unido, e ele foi, cara, ele arrebentou a mulher. Ele fala assim: quantas crianças vocês mataram? E ela fala assim: não, nós não matamos, não, vocês mataram. Vocês sabem quantos guerrilheiros do Hamas mataram, mas não sabem quantas crianças vocês mataram? Vocês matam crianças diariamente. E a mulher foi ficando enlouquecida, porque ela não esperava aquilo, certamente. Ela, não, você pergunte a quem possa responder. Como quem pode responder? Você é embaixadora de Israel no Reino Unido, como é que você não pode responder? Esse cara, ele destruiu essa mulher. Destruiu. O que me pareceu um movimento fora da curva ali. Um jornalista que perdeu completamente a paciência com o jogo, né, com o faz de conta que virou as relações entre a mídia e o sionismo. Ele ultrapassou aquilo e falou: cara, vocês são assassinos de crianças. Quantas crianças vocês já mataram? E aí ele destruiu a mulher, acabou com a mulher. Aqui faltava o Guga Chakra, foi bem nas perguntas, tá? Foi bem. Mas, assim, faltou fazer o que o jornalista no Reino Unido fez, na Inglaterra fez. Redarguir. Falar assim: não, você está falando é uma loucura. Isso não faz nenhum sentido. Eu quero saber quantas crianças vocês mataram. E, cara, que história é essa? Como é que você sabe que o urânio foi enriquecido dessa maneira? Se a própria agência diz que não. Vocês estão acima da agência? Quer dizer, faltou isso, né? Porque uma coisa é você ser machão, aí o cara responde e fala: por favor, os nossos comerciais. Aí não vai a lugar nenhum, né? Aliás, Não, tem e o sido um argumento, problema. Desculpa, tem e o sido um argumento de que problema eles não tinham natural da opção, né? mídia brasileira. Deu um leve delay, Leandro. Não, você ia falar Mas a alguma gente. coisa e reparou o que era. Não, esse argumento de que não tinham opção. Na hora para falar, mas a opção é o quê? Matar criança? Assassinar mulher? Estuprar mulher e fazer troça disso? Porque é isso que a gente viu ao longo de quase 3 anos. Não tem realmente esse rebater, né, Leandro? Não tem. Não tem. Não tem o que eu estava falando. Esse é um método que a imprensa brasileira perdeu por covardia. Você não vê nenhum repórter brasileiro, raríssimas vezes, com capacidade de fazer a réplica e a tréplica. Não, ele faz a pergunta, o cara pode responder o que ele quiser. Aquilo morre ali, ele parte para outra pergunta. Ele nunca entra na discussão, ou porque não tem capacidade mesmo, porque não tem repertório intelectual, nem leitura, nem conhecimento, ou por pura e simples covardia de entrar naquele debate e o patrão ficar desgostoso com ele. Então, ou às vezes é incompetência mesmo, porque tem uma geração inteira de jornalistas que não leu nada, que não entende nada, que não tem repertório intelectual, né, nem conhecimento para entrar num debate, e a outra que é simplesmente o seguinte: às vezes até tem, mas tem medo, e aí não vai. E deixa o entrevistado falar qualquer maluquice e parte para outra pergunta. É uma coisa inacreditável. Eu fui professor por muitos anos de técnica de entrevista e reportagem. É uma coisa que você aprende ali no início do curso de jornalismo. Como fazer entrevista, assim, você prestar atenção na resposta do entrevistado para você fazer a réplica. Você não passa para outra pergunta enquanto aquele assunto não estiver completamente dominado, né, completamente encerrado. O que esse jornalista britânico fez exatamente. Ele não foi para outra pergunta. Ele ficou batendo só nisso, até a mulher abaixar o pescoço e pedir arrego. Aí ele parte para o lugar, todo mundo vai responder, né? Aí agora eu vou perguntar: não, aqui assim são os robozinhos, né? São os tarefeiros, tem que perguntar isso.
E aí você pergunta e parte para outra. Se o cara responder, não, porque eu quero matar mesmo as crianças, porque eu estou comendo ovo de criança, eu adoro o cara, tá bom. E qual a questão da balança econômica e tal? O cara parte para outra pergunta. Mesmo que o cara diga um absurdo completo, ele parte para outra pergunta. Ou por ignorância, má fé, ou porque é covarde mesmo. Esse aí é um caso típico. O Guga Chakra tem que ter continuado. Vem cá, o que o senhor falou aí não faz sentido nenhum. O senhor está justificando o assassinato de 30 mil crianças por isso? O ataque ao Irã porque... Vem cá, vocês são fiscais do Irã, é isso? Qualquer país que aumentar, modificar a sua capacidade de tratar o urânio, vocês vão mandar bomba? Ou só o Irã? Olha aí, Irê. É esse aqui, né, Leandro, que você falou? Esse aí. Israel is not killing children. Ó, ele pergunta para ela, quantas crianças você matou? How many children have you killed? Pierce, Israel is not killing children. E aí ela responde, Israel não está matando crianças. Israel is killing children. Aí ele né, rebate, Israel está matando crianças todos os dias. Every single day. Pierce, this is a Aí ela responde, Pierce, esta é uma etiqueta de sangue blood label you're putting on Israel. You know it's not que você está colocando em Israel. Você sabe que não é verdade. true. What? No, it's not actually. Não é realmente. And what you're trying to do is be very weaselly with É o que você está tentando fazer realmente ser, maliciosa com suas your palavras. words. No, I'm The not. truth is, you are killing A verdade é que você está matando muitas crianças. Ela é embaixadora de Israel no Reino Unido, tá, gente? a lot of children. You are killing a lot of children on a daily basis. That is indisputable. So how many children Aí ele repete, a verdade é que você está matando muitas crianças todos os dias, indiscutivelmente. Então, quantas crianças morreram no processo? Ele pergunta para ela. have died in the process? Why don't you know that number too? Por que você não sabe esse número também? Pierce, please ask this question to Aí ela responde, faça essa pergunta para as pessoas que podem te dar a resposta. the people that can give you the answer. I don't have the answer. Who? Eu não Who tenho has the resposta. answer? Please don't ask me Who has the questions. answer? Aí ele rebate, quem tem a resposta? Who has the I answer? don't have the answer. And I Eu não tenho a resposta, diz Well, tell ela. You're the something Israeli is- ambassador to my country. Aí ele responde para ela, você é embaixador israelense no meu país. Who else should I ask? A quem mais devo perguntar? Quem mais? Don't and how you can know how many you've killed, but you don't Aí ele fala, você não sabe quantos civis você know how many matou. civilians you've killed. as Why do I you know said, one but as not I the said other? again, I think that it's Aí ela responde, vou falar novamente, eu acho que é totalmente totally irrelevante. irrelevant. Are you happy that people are going to watch you as an Aí ele fala, você está feliz em saber que como embaixadora nesse país, ambassador to your country say that it's irrelevant how many children dizer que é irrelevante quantas crianças foram have been mortas? killed? E é isso, gente. É isso, olha só. Ele enquadrou ela, né, Leandro? Professor Aston e outros aí e tal, a gente não deixa rolar não, porque tem muita gente ouve a live, não vê a live, tá? Então, é importante que a gente sempre esteja traduzindo para quem está ouvindo a live, porque nem todo mundo, primeiro que nem todo mundo está vendo, e nem todo mundo que está vendo consegue ver, né? Às vezes não consegue, né? Os velhos, às vezes não tem problema de vista, não consegue ler. Então, é por isso que a gente está tomando esse cuidado toda vez que tem alguém falando uma língua estrangeira e fazendo a tradução simultânea, lendo a tradução simultânea, para que todo mundo que esteja nos ouvindo, às vezes no carro, ou lavando a louça, ou jantando, ou cuidando de menino, ou fazendo qualquer outra fazer, mas esteja só nos ouvindo, sabe o que está rolando, tá bom? Aqui, Isso ó. aí, deixa-me ler. Tem mais superchats, viu, Leandro? Agora, manda ver. Olha só, aqui o Diogo diz, Thalita e Leandro, será que o Guga Chakra segura o emprego? Ah, esse eu já li, né? Que é o que a gente falou do Guga Chakra, a gente estava conversando aqui. Zilda Araújo trouxe aqui uma informação, achei importante aqui, só para colocar para a gente pensar, né? Mas, enfim, embora eu discorde, mas tem aqui duas pessoas que a gente conhece, inclusive, né? A professora Helene Clemecha e o Alid Rabah, que é da FEPAL, que diz que são contra o rompimento das relações diplomáticas com o Estado terrorista de Israel, porque pode gerar graves problemas para brasileiros que moram lá. Se muda, cacete. Por que tá morando num lugar desse? Vai embora. Quem vai morar? Uai,
Quer dizer que não podia atacar a Alemanha nazista porque os brasileiros morando na Alemanha nazista iam ser prejudicados? Não vamos entrar em guerra contra a Alemanha nazista, não? Porque tem muito brasileiro lá e os caras iam ficar sentindo. Se manda dessa merda. Se você não se manda, porque apoia. Se apoia, vai levar no rabo também junto. Vamos lá. Bom, o que mais aqui? A Dani Teixeira lembrando uma coisa, gente, olha só, já somos 420 mil inscritos no canal Farol Brasil e daí para cima, hein? Lembrem-se que a gente está com uma meta aqui de chegarmos a 500 mil inscritos, pelo menos nos próximos meses. A gente tinha aqui como horizonte no final desse mês. É possível? É possível, mas considerando aqui, né, colocando uma meta real, eu acho que a gente não consegue até o dia 30 de junho, mas nos próximos meses a gente quer chegar aí, então faltam 75 mil inscritos, hein, gente? É importante aí a força-tarefa de vocês, mandem para as pessoas se inscreverem no canal, tá bom? Que mais aqui? A Rosângela Lozada nos cumprimentando, falando, olha, Leandro, se Brasília tá frio, até aqui no Rio tá frio, imagine Curitiba como deve estar de frio, hein? Nossa Senhora. Pois é. São Paulo tá muito frio também. Muito frio, total. Aqui também Fernando Luiz Domingues Passos, que diz, Noite Brasil, prazer continuado de acompanhar do que vemos de manhã. Valeu, Fernando. Obrigada, meu querido. Também aqui a Márcia Castro, que diz, para todas essas mídias, o Irã será destruído em breve. Luca também diz aqui, acho que uma reflexão importante, temos que diferenciar o combate ao Estado genocida de Israel com apoio acrítico ao Irã. Não é porque estamos do lado do Irã nessa riga, nessa guerra, que apoiamos incondicionalmente as práticas do Estado iraniano. Total, exatamente isso. Acho que resumiu aqui, né? O pensamento não é binário desse jeito, né, gente? Não é simplista. Ninguém está passando pano para um Estado teocrático, a Sharia, que é essa lei, né, segundo quem implementa uma teocracia islâmica e aí criminaliza a homofobia, ou realmente oprime mulheres, etc. Ninguém está falando sobre isso. Agora, a gente precisa fazer os devidos discernimentos, claro. Não tem absolutamente nada a ver. E quem agora quer levantar essa pauta está fazendo isso de forma hipócrita e cínica. Essas pessoas não estão preocupadas com os LGBTs e com as mulheres no Irã. Estão fazendo isso para tentar fazer qualquer tipo de defesa a Israel. Essas pessoas não estão preocupadas. Até porque falar em liberdade das mulheres, enquanto brasileiros, então questionam um Estado brasileiro que criminaliza mulheres que querem ter os seus direitos reprodutivos devidamente preservados. São os primeiros a criminalizarem mulheres aqui no Brasil. Os primeiros que são misóginos, que têm pensamentos completamente violentos contra mulheres. Agora vem com esse pensamento, com essa retórica de liberdade das mulheres. É ridículo. Né? É hipócrita, totalmente, Leandro. Completamente. Não tem o menor sentido isso e a gente tem que rebater essa questão e fazer uma defesa, sim, a um Estado que está de maneira muito corajosa mostrando ao mundo que Israel não é dono do Oriente Médio e precisa ser combatido. E combatido de forma bélica. É assim que funciona. É desse jeito que Israel está tratando os seus vizinhos, então é assim que ele tem que ser tratado também. É pura e simplesmente isso. Atacou, vai ser atacado de volta, horas. Bom, aqui também, olha só, Thalita França nos ajudando aqui com apoio, muitíssimo obrigada. Também aqui o Renato Francisco Clemente Júnior, que diz, discutir segurança energética é explorar petróleo no norte do país. A economia da Faria alguma coisa. Acho que da Faria Lima, talvez. Renato, não sei se é isso que eu quis dizer, mas... deve ser. Também aqui, olha só, Edu Mangue Beach, eu só separei esse comentário para dizer o seguinte, eu estou olhando aqui, realmente tem uma galera que vem falar muita bobagem aqui, a gente vai tirando da live, só é preciso, gente, mais uma vez, lembrar, tá? Judeu é judeu, sionista é sionista. Lembrem, nem todo judeu é sionista, tá? Então a gente não pode cair nessa retórica, até porque um outro discurso cínico e hipócrita que fazem com relação àqueles que fazem essa crítica ao Estado nazi-sionista de Israel, é de que somos antissemitas. É mentira. Aliás, antissemitas são essas pessoas que também
fazem essas análises e são preconceituosos contra os palestinos, contra os árabes como um todo. Lembrem que os povos semitas não são somente os hebreus, portanto, os judeus, são os árabes também. Então, só lembrando disso, gente. Judeu é judeu, sionista é sionista, tá? Nem todo judeu é um sionista. Então, vale só a gente reforçar essa diferença também. Aqui, Leandro, olha só, o Johnny trouxe uma questão que me fez pensar. Ele diz o seguinte: o Brasil é conciliador porque não tem força militar para peitar. Vocês acham que Israel vai bombardear o Brasil se o Lula romper relações com Israel? Claro que não. Não tem nada a ver. Isso não é verdade. Não é verdade. Essa doutrina de conciliação, ela é uma tradição covarde. Covarde. Né? É aquelas que acham o seguinte, que todo e qualquer conflito tem que ser encerrado por um acordo de paz, chamar as partes, mandar se abraçar, botar a camisa da amizade. Não é, o mundo não é assim. É uma maneira de você não tomar posição. Essa é a questão. Né? Em vez de você tomar uma posição que vai ter que ser uma posição corajosa ao lado de alguém, você diz, não, eu não estou... É a coisa tucana. Eu estou em cima do muro. Não, eu quero é a paz. Ah, não sou nem Ucrânia nem Rússia, eu quero é a paz. Eu não sou nem Israel, nem eu quero a paz. Eu não sou nem Irã, nem Israel, eu quero a paz. Né? Eu não sou nem Peru, nem Equador, eu quero a paz. É uma maneira covarde de não se posicionar. Aí o Lula vai lá e faz discurso assim, eu quero é a paz. Eu quero que a paz. Quem é que não quer a paz? É que nem você que mora no Rio, aquelas passeatas pela paz ali na orla de Copacabana. Todo mundo quer paz. Os traficantes querem paz. Todo mundo quer paz. Isso é uma coisa ridícula, é covarde. Em vez de tomar uma posição seguinte, vem cá, vamos fuder com esse lado aqui que é de gente ruim. Eu estou com o Irã, o Brasil está apoiando o Irã porque o Irã está sendo atacado pelos sionistas. Não, ele quer a paz. Porque aí fica nessa posição covarde, né, e se apresenta para qualquer um. Não é a posição que eu acho que um país soberano tem que ter. Um país soberano tem que ter posição. O país soberano tem que tomar lado. Né? Tem que tomar o lado. E tem que ser o lado, sabe, de quem está do lado certo da história. Não é ficar pregando. O Lula quer a paz entre a Ucrânia. Olha, quem é que não quer a paz entre a Ucrânia e a Rússia? Todo mundo quer a paz. Mas a que custo é para essa paz? A Ucrânia virando uma puta base dos Estados Unidos na fronteira com a Rússia? A Rússia não vai querer essa paz, ela vai detonar, ela vai explodir a Ucrânia. Você não pode tomar essas posições como se o mundo fosse Nárnia, como se fosse, né, uma história da Disney. A diplomacia brasileira é covarde, tá? Ela é covarde. E ela vende essa covardia como uma fachada de pacificação, de concórdia, de conciliação, para esconder o fato de que ela é covarde.